E aí, tudo bem com você? Tudo jóia? Mais um programa Censurado Cast para você. Hoje a gente vai bater um papão bem bacana, mas antes, G8 Mobile. Pensou em estofado bacana, bem legal para você? G8 Mobile. Sob medida, tecidos desde sarja, linho, suede, veludo, lona, aquela lona de caminhão, fica bem bacana. Couro também, tá bom? G8 Mobile. O QR Code está aqui na lateral aqui, você tem 10%, cupom de 10% de desconto aí, tá? Entre em contato com a gente. Tem a Mulvert, ela que cuida de toda a parte de marketing que você está vendo aqui. Toda essa é uma parceria. O Censurado Cast é uma parceria entre o Sandro Guirotti e o Alan, que cuida dessa parte de mídias sociais, de YouTube, Instagram, todas essas redes sociais que eu pouco entendo, tá? TikTok e assim por diante. E toda essa visual aqui é a culpa dele, tá bom? Procura ele, monta um podcast, monta um marketing, monta alguma coisa da sua empresa aí, você vai gostar bastante. Outro participante dessa história aqui é a Contabilidade Expresso Contabilidade. A Expresso Contabilidade é aqui em Bragança, ali na 9 de julho, perto da padaria 9 de julho, e você vai ter ali toda a assessoria contábil para sua empresa, para fazer o seu imposto de renda. Fala com o Jackson, fala com a Meire ou com o Xavierzinho, tá bom? Vamos que vamos? O programa de hoje tá cheio, tá requintado de assuntos bacanas para vocês. Nós vamos falar de segurança pública, que é um problema, eu não digo que é um problema, mas é um problema dentro de uma solução, ou uma solução dentro de um problema, tá? Que a gente realmente precisa de segurança. Você, eu, todo mundo precisa, né? E nós estamos aí numa situação um tanto quanto complicada. Então, a gente está batendo um papo hoje com o Edmundo. O Edmundo é advogado, ex-delegado e vice-presidente do Conseg. Aqui, ó, Edmundo, pra gente. Obrigado por aceitar o convite, viu, Edmundo? Boa tarde, Muito Sandro. carinho. É um prazer estar Opa, aqui. Eu sinto que a necessidade de a gente expor aspectos de segurança é muito importante, sim, tá? E é uma coisa muito dinâmica, ela não para no tempo e no espaço. Às vezes, você está caminhando com a maré, de repente ela se volta contra você. sim, E aí você fica, vamos dizer assim, emparedado. sim. E estando emparedado, é o momento que você se supera e você procura novas soluções para aquele complexo caso chamado segurança pública. E de muitos anos, né? E não é só em São Paulo, não é só em Bragança, não é só em Campinas, é no país todo, até talvez mundo, né? Sim. Mas a gente tem que puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui, e eu digo a você o seguinte: por mais que nós estamos morando, residindo em Bragança Paulista, na 10ª cidade mais segura do Brasil, primeiro é Maringá, no Paraná, e aí posteriormente a nossa cidade chega em 10º lugar, tá? Isso é um dado oficial aí de 1 ou 2 anos atrás aí, e daqui a pouco sai uma nova, e espero que continuemos com pelo menos o 10º lugar, ou que a gente venha um pouquinho mais para frente aí. Mas a nível de consegue, eu acho que para o telespectador, para quem está nos ouvindo, eu acho que é importantíssimo, em primeiro lugar, a gente elencar o que é o consegue. Eu acho que essa é uma pergunta que se faz aí em todos os setores da segurança, né? A dúvida do morador, a dúvida da pessoa simples ou até que tem posses melhores e tal, mora dentro de um condomínio, mas por mais seguro que ele esteja, ele sai de lá e aí entra o consegue, que é exatamente. Bem, o consegue é assim, é uma reunião entre Consegue é o Conselho de Segurança, isso. né, a E sigla em si. exato. Então, assim, o que que se busca? Microfone, Os junto. órgãos de segurança, eles eh, formam uma parceria com a sociedade, e a sociedade, eu digo, não é só a sociedade civil, Sim, são todas as instituições, são até outras secretarias dentro de uma prefeitura, para que, unidos, agrupados e eh, expostos os problemas
pelos quais eles passam, Sim, a gente possa, assim, vamos dizer assim, numa linguagem de liderança, sim, estar expondo, não só as ideias, mas também, ao ouvir a população, estar propondo soluções baseado no quê? Na inteligência policial. sim, A inteligência policial, o que que é? É aquilo que o cidadão não enxerga. O cidadão não enxerga que, eh, se houver uma luz, uma um poste de iluminação apagado, o que que isso pode ter a ver com segurança pública? sim, lógico que tem. Pois é, então assim, e ao mesmo Por tempo, mais que não vai ser resolvido pela PM, pela pois é, GCM e tal, mas é um exato, favorecedor exa à criminalidade. exato, aí você vai invocar Uhum, esses, você vai, chamar esses setores da sociedade para falar: "Olha, com base naquilo que nós entendemos ser segurança pública, nós precisamos que haja uma troca, pelo menos a troca dessa lâmpada", que é um exemplo, né. Mas, por exemplo, na época que havia ainda, né, já faz um bom tempo que passou, os orelhões, né, os sim, opa, telefones públicos. eu sou desse Falavam: tempo. "Pois é, mas por que que nós vamos precisar de um telefone público?" É justamente isso, a gente é o ouvido da população, dos clamores da população. Então o Conseg vem para aplicar uma fórmula daquelas aflições da do cidadão, para poder estar oferecendo a melhor resposta. Porque, como eu disse anteriormente, eh, mas, hã, eu não me sinto seguro por esse ou aquele motivo. Eu falo: "Mas veja bem, esses não são os olhos da polícia. Não é não é você expondo, por exemplo, um cidadão ali não consegue falar: 'Não, vamos colocar como é que fala? Um tótem, né?'" Sim. Bem, um totem é importante, mas além O da totem que ele quis dizer foi uma câmera, né? não, não, ele quis dizer numa central, vamos dizer assim, de policiamento, Hum. em que não só a câmera vai estar observando, a câmera vai estar Ah, tá, observando. uma base ele quer. Exato, é Ah, mais ou tá. menos uma Uma base. base Então, policial, pode ser. exato, em Tá. que não há Mas necessidade. isso é cabível à inteligência. Eu acho que assim, o Pois é, cidadão então, sabe, levantar a mão lá no então, eu digo o seguinte, eu sou até um tanto quanto grosso, né, e taxativo até, por eu ser tutor de 3 bairros aqui em Bragança Paulista, do PVS, né, do Programa Vizinhança Solidária, e faço parte ali toda batendo o martelo, sempre defendendo a comunicação e a defesa de todos os bairros dentro do Conseg, tá? Uma reunião por mês e tal. E a gente vê o crescimento disso e a gente vê e a gente nota, eu como tutor, a gente acaba notando, por exemplo, as deficiências e falta de conhecimento da população em pedir. As pessoas não sabem o que pedir. Vão lá, simplesmente vai uma vez no ano para lá para reclamar debaixo do ex seu nariz. ex Mas é uma comunidade. É isso que as pessoas não entendem. É uma sequência. É uma sequência. Todos ali, eu digo, todos os tutores, pelo menos, deveriam estar presentes dentro desta reunião do Conseg. É extremamente importante, porque é eita, a união entre a Polícia Civil, através do doutor Henrique, o próprio presidente do Conseg, o Ézio, vice-presidente, o senhor, comandante da GCM, que é a comandante Cardoso. Cardoso, que é uma querida, tá? Competentíssima e querida. Não deixa de ser mulher, mas dentro de toda a sua energia no comando, né? E o nosso querido Tenente Bácaro, que também vai vir aqui bater um papo com a gente tá também organizando isso daí, que comanda o 49, né, o 49BP, essas siglas aí me PPNI. matam. Isto, que aí comanda não só Bragança, mas Bragança, Atibaia, sul de Minas e tal, e assim por diante. Então, o que que eu quero dizer com todo este montante, com esse aparato
As pessoas não sabem pedir. Na última reunião, por exemplo, nós fomos lá e aí ficou maçante, batendo tecla, batendo a cabeça ali em relação a um problema de um determinado bairro, coisa que se cada tutor tivesse a coordenação, por exemplo, você vai lá, você reclama e aquilo entra na ata do CONSEG, que é o Perfeito. Conselho de Segurança, com todas as autoridades que estavam ali presentes, além de alguns vereadores e assim por diante. Ponto. E até o coronel Américo, né, que agora é o secretário de Segurança, né, de Bragança. Sim. Muito bem. Que também vai vir aqui bater um papo com a gente aqui. Vai ser bem legal. Mas, enfim, voltando ao foco da história. Se as pessoas tivessem o discernimento e entendimento do que é o CONSEG e que as reuniões se realizam uma vez ao mês, e é pouco, em se tratando de segurança pública, Sim. é pouco, eles não sabem pedir. Por quê? Que chegam lá e ficam batendo na tecla. Aquilo entra na ata. Olha, ali no bairro XYZ está acontecendo muito assalto à residência. Perfeitamente. Aquilo entra na ata. Primeiro, que o cidadão comum, ele tem medo de criar, de fazer um BO. Ele é roubado, rouba o celular dele, rouba o óculos, rouba o carro, rouba o que for, a casa dele. E ele não faz o boletim de ocorrência. E aí ele vai numa reunião do Conselho e fala: olha, há 2 anos atrás, roubaram a minha casa, e faz aquele drama todo, conta, perde meia hora para contar para as autoridades que estão ali numa reunião que deve demorar ali 1h30, 2 horas, que acaba perdendo a reunião inteira. Sim. E aí você pergunta para a pessoa: "Tá, foi feito o boletim de ocorrência?" "Não". Então é assim, o que eu digo é que as pessoas elas têm que ser muito melhor instruídas em relação à segurança pública, tanto para sua própria defesa quanto para sua seu objetivo. Para você saber pedir, você tem que saber o que pedir. É a mesma coisa que rezar. Você vai rezar para Deus, mas você Certíssimo, certíssimo. não sabe o que pedir ou o que cobrar ou o que dizer, né? Meu pai ele dizia o seguinte, sábio, né? Aquilo, o Pai Nosso, por exemplo, eu rezo todos os dias. Mas além do Pai Nosso e talvez às vezes da Ave Maria, a gente tem que conversar com Deus. Aquilo que é, você vai na igreja, a pessoa fica: "Ah, Ave Maria cheia de graça", ela está falando aquilo que é uma ladainha, o meu pai falava. A ladainha nada mais é do Sim. que aquilo que você tem gravado na cabeça e você está pronunciando aquilo e você não sabe nem o que você está pronunciando mais. Então você só está pedindo, 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 mas não, né, a comunicação, Exato. né, eu e Deus tá corrompida, né, os dados estão corrompidos. Desculpa me estender, mas eu penso nessa geração entre o CONSEG, essa intercomunicação entre o CONSEG e o cidadão muito falha. Não é culpa do CONSEG, é culpa da educação. Certo. Desculpa me estender. Sandro, Diga. Microfone, junta, junta, olha, junta. Pode vir mais pra frente, não tem eu problema vou algum. fazer o seguinte, eu vou ser bem ácido, no Sim, sentido de precisa ser. é, mas não com você, e sim com os fatos, com os termos. Em colocar o seguinte, eu jamais aceitaria vir fazer uma entrevista ou um podcast se não fosse por você. Oh, muito obrigado. Porque você é uma pessoa vivida, Que bom. é uma pessoa que mergulha de cabeça nas questões atinentes à segurança pública Sim, e, além do que, a empatia foi instantânea a hora que nós nos conhecemos, que já faz mais de 1 ano, sim, numa verdade. própria reunião. Sim, verdade. Então eu falei: "Nossa, mas isso é uma pérola que está aí". Quer dizer, é um representante da sociedade e que, para mim, ele é polícia. É, não. Entendeu? Então eu fico assim, orgulhoso de estar Que honra. tentando colaborar aí com você e com o seu programa, e ao mesmo Nosso. tempo nosso. E ao mesmo tempo, vejo que a hora que eu precisar,
soltar a minha voz, eu quero não só utilizar os pensamentos que você acabou de externar, como também fazer com que você fale por mim, Que bom, entendeu? Porque eu vejo, assim, muita competência. que bom. Você é muito competente. Muito obrigado. Eu simplesmente procuro fazer a minha parte. Na verdade, assim, quando eu cheguei em Bragança, primeiro que assim, eu fui assaltado várias vezes na minha vida já. 7 ao todo. E assaltos assim, extremamente preocupantes, assaltos com tiro, assaltos e assim por diante, tá? Foram vários episódios. Eu morava em São Paulo, eu morava numa região eh, em São Paulo que é complicado, né? Eu morava no Visado, Morumbi. visado, né? Eu era Morumbi em São Paulo, então é assim, Morumbi, sim, tá ótimo. Eu morava no Morumbi, e o Morumbi é o de um lado são as mansões, é impressionante, você passa na Giovanni ali, de um lado são as mansões lindas, maravilhosas, e do outro lado é aquela Paraisópolis. Paraisópolis, aquela selva. E eu ia, engraçado que eu ia comprar material de construção, por exemplo, a minha casinha lá, eu ia comprar lá dentro da Paraisópolis, na no num negócio, num material de construção que era mais barato, num material de construção que eu conheci que era de um japonês lá, no meio do então eu ia lá e comprava, muito bem. E aí eu comecei a fazer parte do Consegue lá do Morumbi. Então eu já vim com essa bagagem, sempre conheci, delegados, sempre fui envolvido com essa turma, né. Sempre fiz, tiro, stand de tiro, eu gosto disso, e acabei criando bons amigos, assim. Quando eu vim para Bragança, logo depois, um ano e pouco, eu estava residindo aqui, houve um assalto. Eu falei: "Poxa, não tem, moro num bairro aberto, não moro num condomínio, sabe, todos são iguais, sabe, todos estão vulneráveis". E aí eu me remeti àquela ideia lá de trás, dos Perfeito. assaltos e tal, eu falei: "Poxa", aí eu começo a olhar as casas. Comecei a passar no bairro, andar, e olhava, falava: "Porra, Não meu, tem segurança nenhuma. o cara, como é que o cara, portão aberto, como assim?". Aí eu fui começar a pesquisar, comecei a montar, comecei a olhar. Falei: "Meu, tem um grupo do bairro, beleza, vamos montar um grupo do bairro". Montei um grupo de segurança no Jardim Primavera, depois Jardim Europa, depois o Jardim São José. E ensinando a população com, muita humildade da minha parte, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procurei buscar informações e auxiliar. A semana passada teve uma senhora de um bairro aí que ela ligou para mim para falar de um outro assunto, e ela falou: "Nossa, eu sou muito agradecida pelo senhor". "Mas por quê?". Ela falou: "Porque o senhor veio para o bairro e mudou completamente a concepção do bairro, a nível de segurança, e eu me sinto muito mais segura hoje". Eu fui lá, entreguei a plaquinha, coloquei na frente da casa dela, tá, senhora de idade, né, deve ter os seus filhos aí em São Paulo, vivendo a vida, e ela mora ali, sozinha ou não. Mas esse é um dos, né. E óbvio que a gente não consegue também agradar gregos e troianos, Edmundo, de jeito algum, nunca, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Então, isso também para mim tanto faz. Tem gente que fala: "Ah, ele é um comandante, ele é um general". Olha, sinceramente, que se foda, sabe. Eu faço o bem que vem na minha cabeça e da Isso. maneira que eu acho correto. Se eu for ficar me preocupando com picuinha, com coisinhas, desculpa. E as pessoas têm que ter essa visão. Eu sempre falo: saia da sua casa, vai na frente da sua casa, olha para sua casa e fala: "Puxa, se eu fosse o ladrão, por onde que eu subiria nessa casa? Por onde que eu entraria?". O muro ali, ó, não tem cerca, não tem alarme, não tem câmera, não tem nada, não tem um cachorro, tem nada. Então, essa é a visão que, infelizmente, a gente, como cidadão do bem, a gente tem que ter. Olhar com olhos de bandido. E eu aprendi Exato, isso nas mais duras exato. dores, de ser assaltado, de realmente bobear, de estar com o celular, aí toca o outro, a mulher atendendo, tá, cara, de ter 2 celulares, eu não tenho, parava o carro para atender um. Eu fui assaltado assim uma das vezes. Parei o carro com um cliente numa linha, fui atender o Nextel, você lembra do Nextel, Oh, radinho? tá.
Atendi o outro, era a minha ex-mulher. A hora que eu levantei a cara, tinha um cidadão aqui e outro aqui na frente do meu carro. Eu parei, em pleno Morumbi. Quem é que tá errado? Então, quando você começa a olhar por um prisma diferente, você vai notar que a ocasião faz o ladrão. Isso é um Certo, ditado. Meu pai certo. dizia isso e a gente não entendia. Mas em contrapartida, para olhar. Se eu não tivesse 2 celulares para trabalhar, para produzir, aquela tensão, aquela coisa, eu não pararia o carro para atender e eu não seria assaltado. São ação e reação. E isso é muito complicado. Voltando ao nosso bate-papo, você vê que eu falo mais do que você. Mas eu acho assim que, você facilita o meu trabalho. Poxa, que bom, Você facilita o meu que bom, trabalho, que bom. entendeu? Eu E penso como cidadão, né. eu percebo a simbiose que Sim, existe entre nós, sim. entendeu? É algo até que posso até mencionar que é algo até espiritual, Sim, porque sim, assim, imagino que seja também. primeiro, a vontade assim, i insofismável de querer ajudar. Você quer ajudar. Sim. Eu também, entendeu? É, eu fico um tanto quanto irritado, às vezes, na reunião do Consegue, nas nossas reuniões, eu fico um tanto quanto irritado quando há uma persistência por falta de conhecimento em determinados assuntos. E repito, né, por exemplo, o assunto ele é pautado e ele é cobrado das autoridades. Então, a Kátia vai lá, ela anota, né, que é a secretária. Um abraço, Kátia. Ó, vem sentar aqui também falar de colégios, né? Ela é especialista nessa. Vem bater um papo com a gente. Olha só. Certo. E aí ela anota lá na pauta do Consegue nesse mês. No mês subsequente, há uma leitura desta pauta. Olha, no mês passado tivemos esse caso. Esse caso foi o doutor fulano de tal que tem que dar a solução, e ele dá. Esse aqui foi o Zezinho, Pedrinho e Luizinho. Você dá nome aos bois e às soluções. Então é para isto que existe o Consegue, para gente. E isso tem que ser um briefing rápido. Porque não pode, por exemplo, uma reunião tomar totalmente o tempo da reunião passada, da solução dos problemas. Então, é assim, um briefing rápido, olha, tá tendo muito assalto ali no Lava Pés, por exemplo. Anota. O tenente Bácaro, foi feito diligências ali, tarará, 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 ocorreu, prendemos 24 elementos. É isto que a população quer. É ação e reação, prático e objetivo, como diz o, o, o Coronel Américo, né? Rápido, prático e objetivo. E precisa ser dessa forma. Segurança pública não dá para bobear. Fiz umas perguntinhas para você, você não vai escapar não, tá? Então vamos lá, ó. Botar o óculos que a idade já chegou, ó. Ah, Quer começar pela última? tô escolhendo aqui. Não, não, porque a última que foi. Por que eu vou responder aqui? É? É, É mesmo? é. Pode ser, ué. O do quê? O do que você tem medo? Você não tem medo de nada. É, porque a gente aprende a não ter medo de nada, porque, não é? Não é? Não, essas perguntinhas aqui que você fez, eu fiz outras em cima. Tá. É... O que você acha da segurança pública hoje em São Paulo? Capital? São Paulo, capital. É, bom, assim, em primeiro lugar. Se a gente for falar do Rio de Janeiro, nós estamos fodidos, Não, né? pois é, exatamente. Né? Melhor falar de São Paulo. Eu, É o eu, Derrite lá, né? É o é, Derrite que tá tocando apito e tira o é, chapéu. eu colocaria o seguinte aspecto. É, a, a competência, né? Vamos dizer assim, a competência, eu digo, não é competência. Competência, eu digo, a quem compete os assuntos relacionados à segurança pública. Então, como existe a capital, e existe o prefeito, e existem as guardas civis metropolitanas, Sim, a gente já observa que há assim, não por ser esse ou por ser o outro, ou por um ser de um partido ou ser de outro, que eu sei que não é, basicamente seria o mesmo partido, mas a questão é essa.
A quem compete a segurança pública? Poder público estadual. Estadual. Mas, Edmundo, peraí, nós não vamos falar de Polícia Federal? Vamos. Vamos, desde que a matéria seja competente e atinente à Polícia Federal, Sim. tá? Então, à medida que a gente coloca um olho no gato e o olho no peixe, né, a gente está desviando o foco. O bandido logo vai falar: opa, peraí, tá todo mundo está querendo aparecer, entendeu? Isso também é um problema, né? Sim. O problema de, assim. Então aí entra numa outra pergunta que eu ia te fazer. Olha só, você já entrou. É a segurança pública dentro da política ou a política dentro da segurança Nossa, então pública. você agora você. Eu vou falar várias coisas de âmbito assim, como é que fala? Metafóricos, são Sim. metáforas. Então, por exemplo, polícia hoje é política. Polícia ontem foi política também, entendeu? Então, assim, Isso no alto comando, né? exatamente. Exatamente. Então, assim, a questão da política. Ela entra, vamos dizer assim, ela entra numa delegacia de polícia e ela desvirtua tudo. Por exemplo, vou ser pleonástico. Me entra um vereador. Italiano também, né? É. Me entra um vereador. Eu tinha acabado de pôr um vagabundo em cana. Ah, Me entra o vereador, apoiou assim um gradil assim, né? O senhor não vai soltar a pessoa que o senhor acabou de prender? Eu falei, quem é você? que beleza, né? Entendeu? Quem é você? Tá? De tal forma que, à medida que ele tentou progredir, eu falo: olha, você abaixa a voz, senão eu vou te aplicar uma verdade sabida. E aí você vai ser punido aqui mesmo. Não é você que Entendeu? vai. Vamos Exato. trocar. Exato. Tá. Então, outra coisa. Outro aspecto que foge um pouco do que a gente está falando, mas no fim das contas, pelo que eu vivi dentro do ambiente policial, a gente vê as questões da segurança pública escoar por um rio. Então, por que, Edmundo, que está falando isso? Porque a polícia é polícia de papel. Hoje em dia não é mais, mas assim, porque hoje é tudo Sim, sim. eletrônico, né? Mas a polícia é polícia de papel. Informatizado. Então, o que acontece? Se um cidadão for lá e falar: olha, eu fui assaltado, fui roubado, e minha mulher vai vir aqui para reclamar que ela apanhou, mas foi ela que me bateu. Você vai lá, resultado. O que eu faço com isso agora? Por quê? Porque é, não houve ainda o tempo para você investigar. E à medida que haja a ingerência política nesses aspectos, aí que a polícia de papel é Que aí polícia de papel aí mesmo. entram os interesses, né? Para Exato. que eu vou gastar o tempo Exato. de Então, uma equipe correndo é, atrás, né? e eu seria até humorista de falar o seguinte, que a polícia, o polícia é de papel também, entendeu? Então, assim, é um humor negro até, mas é verdade, meu Deus do céu. Então, quer dizer, primeiro, a gente não pode estar se atendo a questões políticas e outros aspectos. Segundo, a gente precisa transformar aquilo lá que chegou para você num, num fato que tem que ser rebatido aí pela parte contrária. Quantas vezes a gente viu a falsa vítima? Uh, eu fui assaltado agora, doutor. Puxa, tá bom, porque passou 15 minutos, veio a verdadeira vítima. Falou: acabei de ser assaltado. Como é que era o cara? Olha, assim, assim, assim. Ah, o cara que saiu aqui era uma falsa vítima. Você acredita isso, Sandro? Então, assim. Brasileiro sendo brasileiro. Exatamente. Lamentável, né? A É, escola brasileira é é. o. Então, assim, pô, Edmundo, mas será que a gente não está fugindo da entrevista? Você está falando umas coisas totalmente Não, etéreas. não, de Mas não, forma é alguma. isso para a gente entender o âmago de ser polícia. Então, Entendeu? eu vou falar dois pontos
na minha perspectiva, e uma com fatos. Vamos lá. Antigamente, existia e sempre existiu, desde que. Eu sou um cara que eu servi exército, eu servi em Brasília, tá? Eu servi exército no BGP, que é Batalhão da Guarda Presidencial, tá? Então eu fui Hum, um dos guardas, sabe aqueles caras da pena na cabeça que desce a rampa, que fica na rampa? tá. Eu fui um daqueles lá, muito bem. Então, com 18 anos de idade, eu vivi e convivi Brasília, tá? E já existia STF, os três poderes, sempre existiu. O legislativo, o Executivo? executivo e o judiciário. Muito bem. O judiciário sempre foi às escuras. Eu explico. Nunca Não precisa apareceu. explicar. Não, nunca, nunca apareceu. Nós, como população, nós nunca sabíamos quem eram os ministros, tá? Há alguns anos atrás, digo uns 10, 15 anos atrás, criou-se a TV Senado. E a TV Senado, por mais que no começo era uma bosta, para falar o português bem claro, que ficava lá a câmera ligada e os caras falando, e os caras Fala o que falando, quiser. aí tinha aquele ministro, que era aquele negrão, aquele de, de pele escura, né? Hoje não pode falar E desse não jeito, pode. né? É o Não pode. Barbosa, né? O Barbosa, que foi um ícone. Todo brasileiro esperançoso nas palavras que ele dizia. Tanto é que ele levantava, porque ele tinha muita dor nas costas, ele levantava e ficava em pé atrás da cadeira dele e tal, e proferia muitas coisas as quais a população conseguia, dentre todas as palavras difíceis as quais eles falam, eh, ele proferia algumas boas que a população conseguia entender que ele estava defendendo o bem comum da nação. E aquilo virou um show. Começou a pegar uma audiência, começou a aparecer aquelas imagens transcritas para as emissoras de televisão, de rádio, assim por diante, nos seus pormenores editados, editáveis, Editável. alteráveis, Certo. justificáveis. Certo. E aí a população começou a olhar para o STF de uma maneira diferente. E esse olhar criou o ego. E aí o ego Certo. com os Certo. ministros que hoje, para nossa querida surpresa, gastaram não sei quantos R$ 1.000 comprando gravatas e lenços, proferidos em alto e bom som por um dos ministros como forma de presente, né, mas uma gravata da Louis Vuitton, sei lá, uma gravata com o logo do STF para presentear, porque eles ganham muito presentes e tal, para presentear com o nosso dinheiro. Então é assim, é lamentável, é ridículo, na minha opinião, se isso vale a pena, mas é triste, cara, você ver eles debatendo, eles elancando, eles eh, se enfeitando para cada vez mais aparecer mais. E a população pouco recebendo de todas essas diretrizes. Bom, você vê lá, por exemplo, uma pessoa, uma senhora de idade lá naquele negócio lá do 8 de janeiro lá, ganhar 17 anos de prisão. E um estuprador ganhar Não, 17, 16. O cara não tem base, não tem base. A pessoa passou um batom no negócio. Pô, você lavar ali com um detergente sai. Ah, tá bom. Ah, quebrou. Cara, tudo muito obsceno, tudo muito obscuro. Cadê aquele general que tava lá abrindo lá as portas, a dar água pro cara lá? Meu, puta que eu pariu, hein? verdade Puta isso. que eu Não aconteceu pariu. nada com ele, Não né? aconteceu nada, né? Imagina, imagina. Vai lá, põe o cara pra falar, o cara escorrega daqui.
cara, parece uma narrativa, parece uma narração de um jogo de futebol, né? Escorregou, caiu de bunda no chão, levantou, gol, gol, gol! Porra, meu! Porra! E a gente fica como população no meio desse empurra, empurra. Só vendo os caras dando valor a futilidades, Certo, né? Que, por exemplo, certo. você vê lá, teve uma mídia que talvez. Você vê como é tão descarado que é assim. Teve lá o aniversário do Sarney. Cara, você viu aquilo? Há sei lá, uns 7, 8 meses atrás, é aniversário do Sarney. Pô, eu servi exército na época do Sarney, 1989. Ele era o presidente. Ele não era militar, ele passava em revista A Tropa. E eu fiquei em Cana, fiquei guardado no final de semana, mas morava em São Paulo, tanto faz, né? Em Brasília. Porque ele viu um risco no meu coturno. E ele chamou o tenente ali e falou: tá arriscado. Com aquele bigodão, Isso. parece um que engoliu uma pomba, né? É o seu Ribamar, isso. É o seu Ribamar. É. É. E aí ele, cara, fez aniversário, aí tava toda a corja, todo mundo lá no aniversário dele, uísque, não é o uísquezinho assim que você vê assim, é uiscão, eu não bebo, cara, mas, puta, você olha e fala, meu, é uísque da melhor qualidade, são aquela festa pura ostentação, show de não sei o quê, cara, você olha e fala, porra, meu, dinheiro do povo, os caras não têm mais vergonha na cara. Não tem. É um, eles vivem Uma redoma. numa redoma, num condomínio de Um domínio. luxíssimo e a Certo. população passando fome. O café a 25, aliás, O quase nosso. batendo 30, né? É, não, o nosso, né? O Meio quilo dele. de café. Hoje eu É. postei um negócio lá, né? Não tem aquela mulher lá, De Repente 30, tem um filme assim, né? Que é uma moça, né? Ela, De Ah, tá. Repente 30. Tá. Eu coloquei lá, De Repente 30, era o negócio do café. Ó, R$ 30, meio quilo de café, ou seja, R$ 60 o quilo do café. Porra, virou um luxo. Café é que nem ouro hoje. Vamos tomar café? Não, 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 hoje eu não posso. não, 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 não É. dá, não dá, não dá. Né, meu irmão? E o mais engraçado de tudo isso é que a população olha lá, olha lá, olha lá. De Repente 30, tá aí, ó, o Tá. post. Olha lá, ó. Da Melita ainda, né? Propaganda da Melita. Hum. É, é triste, né, quando você vê uma população assim, né? Que nem aqueles três macaquinhos, É o assim, gado, é. assim É. e assim. E tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Como é que tá tudo bem? Com a população passando necessidade, com a gente, cara, você vai no supermercado, você compra 3, 4 sacolinhas, você volta com 3, 4 sacolinhas, é R$ 100, R$ 200 que você gastou. Que país é esse, né? Dizia o Legião Urbana. Ê, doutor, 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 vamos falar de um outro assunto aqui, ó. Eu marquei aqui, ó. Já conversamos sobre os magistrados do STF, a gente acabou de falar sobre isso, era uma das histórias que eu queria conversar contigo. A política dentro do coisa, sobre o Guilherme Derrite, o Tarcísio Gomes de Freitas, eu acho ele um bom governador, apesar de todos eles entrarem nessa mídia, e é necessário, né? Inevitável. Mas eu gostaria de falar muito sobre um fato que eu acho que tem assim um peso enorme no reflexo que hoje é a segurança pública, é o formato que ela está, que é lá atrás, o desarmamento. Hum, interessantíssimo. E aí, o que que você me diz do desarmamento? É, será que você poderia ser mais específico no seu questionamento? Porque assim, É é, é muito abrangente. exato. Então assim, porque Primeira coisa, hum, você é a favor ou contra o desarmamento da população? Eu não e- estou falando do bandido, bandido é óbvio que sim, né? eu Mas não, é, eu, vamos dizer que eu me absteria de responder essa pergunta, sim, mas não vou me abster. Eu vou fazer a seguinte colocação.
A sua arma que você tem em casa vai parar na mão do bandido. Sim. Vai parar na mão do bandido. Então, assim, você, Sandro, como um cidadão de bem, Hum. você vai sair atirando na rua? Eu não vou sair atirando na rua, mas se entrar dentro de casa e eu tiver Sim. uma arma, eu vou deitar Tá, então o agora vamos. cabelo. Tá bom. Então agora você mais Específico. incisivo, Ah. porque é muito delicado. Não vou falar que é o Sandro, vai, vou falar que é o João. Joãozinho. O João tem um Joãozinho. 32. O Joãozinho tem um 32 lá que nem Um registro tem. pica-pau. Um É um 32. pica-pau. Um pica-pau. Pra quem não sabe o que é o pica-pau, é o É. 38. 5 tiros, pequenininho e tal. Tem de 6 tiros também, que parece um martelinho assim, tá? É mais antiguinho. É, qual a chance Quer do mais? Joãozinho. Não, Você obrigado. não tá bebendo, hein? Tô sim. Qual a chance do Joãozinho, e talvez, desculpe a minha franqueza, Sandro. Sim. Qual a chance do Joãozinho, estando dormindo na sua casa, a arma pode estar debaixo do travesseiro, hein? Pode estar debaixo do travesseiro. Qual é a chance do Joãozinho render o ladrão? Que já se- está dentro de casa. E se ele já veio subrepticiamente? Ele entrou e você não viu, porque se ele tivesse tentando entrar, você já tira de lá de fora. Ele tá no seu quarto. Você acha que ele vai falar assim, Joãozinho, tem joia aí? É, não, ele já vai encostar o canhão, que aí não vai ser nem o Não 32zinho. vai ser um Ele pica-pau. vai encostar o canhão na sua testa e vai falar: primeira arma. Ah, mas eu não tenho, não tem. Morreu, morreu. E se realmente não tiver, ele vai te perseguir a casa inteira Então, até ele ter certeza que você não tem. Para depois ele procurar das joias, procurar de bens, entendeu? Por quê? Porque ele quer preservar a vida dele, sim. O entendeu? maior índice, por E exemplo, quando existe um assalto à residência, e isso a gente sempre vai. Quando ocorre isso aqui dentro dos meus bairros, eu faço a visita solidária, tá? é mesmo, Faço. que legal, Posteriormente ao assalto. que legal. A Teve gente um não. ali perto da Sabesp, né? Na caixa d'água da Sabesp, não foi? Sim, sim. Tá. Nessa visita solidária, que é uma. Não é uma obrigação, mas é Um ato de solidariedade, né? exato, o próprio nome já diz, É, da polícia militar, no tangente, por exemplo, do sargento Joelson, enfim, acaba fazendo essa visita. Eu faço isso. Vou até a residência, ancoro, apoio, bato um papo, conforto, verifico se já foi feito o BO, vejo por onde entrou, por onde saiu, tal. Isso para mim, indiferente dos dados, da segurança pública, para mim é importante. Primeiro que assim, é o elo entre uma, uma entre a comunidade e a segurança pública, perfeito. na pessoa de um tutor, tá? Que não é um tutor, por exemplo, simplesmente no nome, no papel, tá? Eu procuro fazer a vez de, eu não sou melhor do que ninguém, Mas você tá certo. Você mas tá eu certo. acho que isso faz total diferença. Oh, Porque é um momento extremamente frágil. Você chegar na sua casa, tá tudo destruído, tudo roubado, tudo rebentado, tal, não sei o quê, e você vai lá e acaba ancorando não vai adiantar porra nenhuma. Você não, mas você vai levar um pouco de conforto. E em todas essas visitas eu vejo fragilidade, Edmundo, eu vejo isso. É um muro, já repito, é um muro sem cerca, não tem cachorro, o cachorro que tem é um bosta, né? Você vai botar um schnauzer, é. né? Vai latir pra caramba. Mas se o cara. Eu já fui assaltado uma vez em São Paulo, na casa do Morumbi minha, e eu tinha um pitbull. E eu tenho imagem do ladrão passando Do uma lado. vez, 2 vezes, 3 vezes, a mão no meu cachorro. E depois ele pulou e entrou conversando com o meu cachorro, tá? Por quê? Porque ele ouvia
eu ou o rapaz que trabalhava comigo falar o nome do cachorro. Ô, Scooby, vem, Scooby, vem, Scooby. Pronto. O cara passava, ô, Scooby, tá um biscoitinho, tá? Então, embasado na minha experiência negativa de vida, de 7 assaltos, Excelente, excelente. aí você começa a olhar, pô, mas ele é louco. Não, não é louco. Eu simplesmente já passei por isso. Eu tô tentando que as pessoas não passem. Tô tentando ajudar. Para quem quiser, muito que bem. Ouça. Para quem não quiser, continua do mesmo jeito. Certo. Vai ser amparado do mesmo jeito. Só que você vê falha. E aí, voltando a este ponto do desarmamento, na minha Certo. cabeça, é assim: esquece o Joãozinho, esquece a casa, esquece o cara chegar com a arma na cabeça do Joãozinho no travesseiro lá e ele. Concordo plenamente contigo. Uma arma na mão de quem não sabe operar é a mesma coisa que um veículo na mão de quem não sabe dirigir, Certíssimo. tá? Em contrapartida, o que eu tenho a dizer é o seguinte: na visão do bandido, na visão do ladrão, hoje eles estão muito mais machos. Por quê? Porque se a população não tem É arma, verdade. É né, verdade. há um É isso mesmo. desarmamento. "Olha, vem aqui que eu vou te dar R$ 200, você Ah, me dá o seu ah, revolvinho, ah. você me dá a sua PT 380, você me dá a sua espingarda e eu dou. Olha, a espingarda vale 300, a PT 380 vale 270 e o pica-pauzinho seu é 100, tá? Ai, nossa, eu vou lá porque eu vou Vai pagar dar minha pulo. conta Vai dar do pulo. telefone." Ó, Pumba. tá? É, Por quê? tá Porque certo. com isso daí, a arma que o senhor, com todo respeito, falou que vai para as mãos do ladrão, ela foi. Só que ela foi com o aval do morador. Não através do assalto na sua residência, mas lá. Porque essa arma, ela sai, não há paiol que aguente a quantidade de arma que foi devolvida. E aonde é que foi parar? Aonde foram parar essas armas? Ah, destruímos algumas arminhas. Pô, algumas? Porra, foram milhares de armas devolvidas. Perfeito. Naquele tempo atrás, né? Com o nosso querido ilustre senhor presidente no poder, né? Haja visto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: com essa correlação do desarmamento, é extremamente sério que o ladrão, ele hoje ele sai para trabalhar com a arma dele, ou de algum benfeitor, de algum pai de família que pensou seriamente em fazer isso, comprou uma arma e usou essa arma Despreparado. despreparado ou Sim. não, até Você tá fez, certo. ok. Não, você tá Mas em certo. contrapartida, hoje o ladrão sai para trabalhar, entre aspas, roubar, né, que na cabeça dele é trabalhar, Uhum. ele vai lá e aí ele tem a margem de erro dele hoje, se for 5%. 3%, é muito. De encontrar alguém que tem arma. Eu estou em alguns grupos de vídeos seríssimos de caras que pegam de policiais, o cara vem perto do carro, atira, mata, enfim. Isso é normal, é plausível. Mas o percentual é pequeno. Pequeno. São, porra, de cada 100 assaltos, um dá ruim O ladrão. né? Verdade. Então, essa Entendi. mentalidade do desarmamento é aumenta o crime por causa da probabilidade do acerto. Eu vou roubar, Perfeito. eu vou roubar, Perfeito. eu vou roubar, mas eu vou aonde e hoje o cara sai para roubar com não vai dar nada. Vou achar É, um que seja um delegado, é. um que seja um CAC, um que seja um atirador, um que esteja Nossa, é armado e verdade. saiba É, utilizar. é verdade. Porque esses caras não fazem aula de tiro. Eles não atiram bem. Eles não atiram eles, a não ser por nessas PCC da vida aí, os caras até que atiram mais ou menos, mas cara, a maioria dos bandidos, É eles não verdade. atiram. Então, eu já fugi de assalto que eu aprendi correr em zigue-zague e os caras atirando. Sabe aquela historinha do pica-pau? Psh, psh. Eu ouvi O o tiro barulhinho, passar. né? É. Eles pararam de atirar porque eu tropecei de um degrau, de uma calçada para outra, aquela desnível de um degrau com o outro. E aí E eles eu pararam de entendi atirar. muito bem, Sandro, porque você foi muito. Você explicou bem. Pode ser amplo, geral e irrestrito o desarmamento. É,
Olha, eu dou plena razão para você. Eu dou plena razão. E olha que eu balancei, você viu que eu falei, eu fiquei lá. Titubeou, É, mas perfeito, eu acho que perfeito. assim, É isso é mesmo. é notório e verdadeiro que, como um carro, repito, como um carro, É, na mão de quem não sabe, não é, entenda o seguinte, quando eu falo não sabe dirigir, não é que não é habilitado, não é né, isso. ele Tem não muita sabe gente que é dirigir. habilitado e não sabe dirigir, É, né. Rala o carro, bate a roda, bate no outro carro. atropela. Tem cara que porra, aprender a dirigir começa, por exemplo, você vai estacionar o carro, o limite do seu estacionamento é o para-choque do de trás e do da frente, você tá errado. Você tá porra, meu, né. Certíssimo. E aí, isto também faz parte do não saber dirigir. E mais Perfeito. grave do que um carro, o carro é uma arma. Não deixa de ser. É uma arma de 1 tonelada na mão de um inconsequente, ou Ah, não, às vezes até uma criança. né. É verdade E a isso. arma é uma arma, não deixa de ser, é uma arma, mas não é de 1 tonelada. Então são pesos e medidas diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte: é importante que tenha, mas é importante que tenha na mão de quem sabe usar. Perfeito. Sabe sacar, sabe usar, sabe engatilhar uma arma, sabe utilizar, seja ela automática, seja ela não automática, enfim, a pessoa tem que Perfeito. ter treinamento e aquilo não é brinquedo, não é brinquedo, mas ela pode salvar a vida. Ah, pode tirar também, pode. Eu tenho amigos que foram assaltados e que É, estavam mas armados e que acabaram vir a falecer porque não souberam utilizar. exatamente. Só que entre chorar a mãe deles e a chorar a minha, eu prefiro que chore a Exato. deles. Perfeito. Desculpa a minha Não, objetividade, olha, mas é Sandro, eu mas é o sou que eu eu vou usar penso. uma gíria famosa, tiro o chapéu, porque é isso mesmo, é isso mesmo. E eu jamais havia pensado nisso. Eu Por esse jamais, prisma, opa, jamais. Que precisa. coisa, viu. Perfeito. Precisa porque a arma ela tira vidas, mas ela pode salvar. Em boas mãos, Tá certo. né. Perfeito. Quando você vai na missa, olha o comparativo que eu vou te dar. Quando você vai na missa, nós fomos crismados e tal, não é, Alan? Nós somos crismados, batizados e tal, e a gente pode comer a hóstia. É a mesma coisa. O comer a hóstia só é dado para quem foi crismado, não é? É um documento, Tá. é uma autorização para você comer a hóstia, que é Certo. lá o corpo de Cristo, tarará, tarará, dentro da religião católica. O porte de arma, o dirigir, são concessões. É a mesma coisa, só que proporções diferentes, mas é a mesma coisa, né. São Certíssimo. autorizações, simples assim, É, né. é isso mesmo. É um comparativo irônico, mas é verdadeiro. Olha, eu nem diria que é irônico, eu diria É, que é totalmente, assim, conexo, porque, vai daquilo que você tem como objetivo de vida, né, assim. É isso mesmo, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. sim, Não é isso? sim. É isso mesmo. Crer em Deus, né. É, Quantos anos delegado? 14. 14 anos. Aonde você foi delegado? Em São Paulo? Eh, Qual distrito? comecei em Nazaré Paulista. Foram vários, né, porque pela Sim, pela é profissão você vai em vários. e agora eu vou citar um, vamos dizer assim, um vamos dizer assim, uma chateação que me perturba, que é Sim, justamente isso, né. sim. Assim, bom, passei por Nazaré, Atibaia, Hum. Bragança, só que na hora, Sandro, se você quiser depois publicar e, colocar Fica a isso, seu critério. não, eu acho que até deve ficar ao seu critério, Tá, porque eu vou estar, dando um tiro no pé, pelo que eu vou sim, falar. enfim. Na hora que eu comecei, a hora que os outros começaram a entender que eu estava fazendo sombra para eles, aí eu fui para o DECAP. Aí eu fui para as piores delegacias, porque enquanto eu estava aqui,
Eu era titular de município, eu dava entrevista em todos os lugares, eu falava de eu falava de prostituição, Essa é a política. exato. Então aí foi, aí veio, Jundiaí, tá, que é Ó, Jundiaí é uma praça boa. Pra não delegacia? não é, Não. não é, porque ela não Muito tem próximo. estrutura. E E muito próximo de exato. São Paulo. E não tem estrutura para isso como tem Não, Campinas, mas entendeu? mesmo assim ainda é melhor do que Nazaré Paulista. Não é, não é. Ah, Nazaré é aqui, tá É, certo, tá, é outra é. cidade, tá. Tô pensando Então lá nos... então primeiro, fui mandado, né. Mas nunca pra São Paulo, uma delegacia de São Paulo? Sim, sim, é que isso que eu vou Sim, chegar sim. lá. Então o que acontece? Qual é a gíria que eles usam? Eles engraxaram o meu patinete para eu ir para Jundiaí. Eu Ah, falei: mas já que eu estou em Jundiaí, eu sou de São Paulo, pode me mandar para São Paulo". Sabe para onde me mandaram? Para o 3º distrito da capital. onde é o terceiro? Bom Retiro. Puta que eu A pariu. boca do lixo. Aí eu, assim, Puta. me mexi. Bom, pelo menos você conviveu Tá. com a judeusada Não, ali. mas não cheguei aí, porque aí eu fui parar em Perus. Ah, puta, Perus, outra praça. Pirituba. Pirituba. Qual? É ali? É o... Ah, então você... Eu sou nascido e criado em Pirituba. Você conheceu o Coronel Herbert de Moraes? Não, não conheci. É. Eu fui da época do Romanini. Isso eu ouvi falar, não conheci, eu ouvi falar dele ali. Então Que era chegou. onde, já, na sua época já era ali subindo o Pinel? Não, Agora é lá a central não sei o que de Freitas, na Avenida 1, que eles chamavam de Avenida 1. Elísio Cordeiro de Siqueira, Avenida 1. Você pegou a 33? Puta que Só tem pariu, a a 33 em Pirituba. 33. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí que eu fui entender a Você só pegou pepino. Hã? Eu tô... estar aqui hoje é um milagre. É um milagre, senhor Sandro. É. É um milagre eu estar Cara, aqui. podia ter dado uma pracinha legal pra você, pra dar um Pois é, mas não jardim, né? interessava, né. Você acha que vai Hã? interessar um boca mole que nem eu? Planalto Paulista ali, né? É, Perto da Paulista ali. 89, A 89. Eu morei do lado do 89. 89. 89, eu Só tenho um tinha amigo ali que é o bacana. Celso Cavallini. Você conheceu ele? Ele é o Sim, presidente do Conseg até hoje do sim, Morumbi. sim. Celso Cavallini. Uma Então. figuraça. Você sabe que um dos assaltos, olha que bacana. Vou contar rapidinho. Eu era representante comercial e eu vendia pra. Era o alvo, né. Era o alvo. Enfim. Aí eu era representante comercial. Foi nesse assalto aí que eu tava no carro, atendi os 2 telefones, tal, porque aí foram até a casa, até o bairro que eu morava ali, a residência, que era perto do 89. Eu tinha uma cancela, era uma rua sem sair, não era um condomínio, mas tinha uma cancela. Então, o segurança ali, era que viu meu carro, ô, seu Sandro, abriu a cancela e eu com os 2 bandidos dentro do carro, né? E eu fui dirigindo, eu entreguei o carro, falei, não, pode levar, tá? Não, nós vamos na sua casa. A gente sabe que você mora naquela rua sem saída. Me pegaram a 2 quarteirões da minha rua. Esse é um problema de ser visto demais, né? Exato. E aí, me pegaram, só que eles não sabiam qual era a casa que eu morava. Na rua, eles sabiam a rua, mas não sabiam a casa. Muito bem. Eu percebendo isso, e eu vou conversando. Nota-se que eu falo pouco, né? Não, e você tem que fazer isso E eu nessas fui situações. conversando. Nessas situações é importantíssimo que você Eu fui faça isso. conversando. Não, tal. E a gente anda com o controle. Quem tem portão automático, põe o controle aqui, né, no negócio do carro. Facilitador fantástico, né? Aí você Fantástico. aperta aqui, abre o É uma portão, uma beleza, é uma maravilha, né? beleza. E o ladrão, quando ele Uma vê, ele fala: nós vamos entrar dentro da sua garagem com o seu carro. Puta, eu pensei rápido, falei: não, mas meu portão não tá funcionando. correu risco, hein, correu risco, hein. Então, tava a minha mulher, minha ex-mulher, tava lá, dentro de casa, com a minha filha, que hoje tem 23 anos, tinha, sei lá, 5 anos, 6 anos, por aí. Você acha que eu ia, e eu pensei rápido, você acha que eu ia entrar dentro de casa com 2 bandidos? Cara, eu fiz algumas opções ali. E eu sabia disso. Que eu provavelmente ali eu iria morrer. Mas eu não ia colocar eles dentro da minha casa. Ponto. Isso eu sabido.
Então eu estava pensando na oportunidade. Muito bem. Dito isto, a rua sem saída, eu passei, era uma rua, ainda é, né? Uma rua comprida, tem lá uns 300 metros de rua, né? Não é que nem um quarteirão de 100 metros, mais ou menos. Por ser fechada, era uma rua comprida. E casas só de um lado da rua. É ali perto da Giovanni, ali em São Paulo. Eu falei para eles que o meu portão não estava funcionando, né? Deduzindo que eu ia tomar um tiro, enfim. Lógico. Porra, como é que. E aí eu simulei que era uma outra casa. Eu passei pela minha casa, notei que eles não sabiam, continuei conversando, trocando ideia, e parei o carro. Falei, não, a gente para o carro desse lado da rua, as casas estão aqui, e a gente atravessa e entra na casa. Isso para não levantar suspeita, eu falei para eles ainda, dentro do carro. Olha só, o quanto a gente pensa De quando é. criatividade, né? Não, em todo assalto eu agi pensando nessa forma. Muito bem. E aí, um dos caras que estava do meu lado, um estava atrás, ele estava com uma espingarda calibre 22 cortado. Como eles moravam por ali, eles sabiam quem eu era. Deu tempo, deu falando no telefone, o cara ia em casa pegar a espingardinha e o outro com 38 pica-pau. E aí eu fui lá, na hora que eu percebi que esse cara colocou a arma para descer no bolso da bermuda e o outro me dando coronhada no banco de trás, eu falei, vai ser agora. Abri a porta do carro, saí correndo em zigue-zague, foi aí, comecei a correr em zigue-zague, os caras saíram do carro, começaram a atirar Meu e eu Deus escutando. do céu. Tropecei, caí, aí volta a história, os caras cataram meu carro, manobraram, saíram, quebraram a cancela, levaram embora celular, Mas não entraram em casa. iPad, mas não entraram em casa, Nossa, graças a bacana. Deus. Tudo bem. Fui pra delegacia, lá pelo o delegado lá que era conhecido meu, lá pelo Conseg, ele falou, mas Sandrão, você não tinha um iPhone? Tinha. Não, mas o iPhone dá pra buscar. Ele virou a tela, falou, coloca a sua senha aqui. Eu não lembrava, tentei uma, duas, três, consegui. Ele chamou 2 caras ali, 2 PMs, Legal. falou, faz o seguinte, vai, troca de roupa, tá dentro do Paraisópolis, na rua tal, assim, 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 naquela vielinha, né? Ah, beleza, pode deixar, doutor. Foram lá, trocaram de roupa, pegaram o carro deles, foram até lá, pegaram os caras com o meu carro, desmanchando, tirando algumas coisas do carro, pegaram o meu iPad, pegaram o celular, pegaram bolsa com documentos do cara e trouxeram com os caras. Acharam no barraco os caras dividindo os negócios. Levaram para a delegacia e aí eu fiz o boletim de ocorrência. Já lavramos o boletim de ocorrência e tal. Os caras chegaram ali. A hora que eles chegaram, já estavam as meninas da família deles. Um engravatadinho, que era O advo, o advogado. o anel O que a gente chama. advogado O anel. dos meninos Tá. já estava ali. Desceram da viatura, já foram, aí fecharam, viatura, tal, não sei o que, levaram, tal. Os caras passaram e ainda meteram o dedo na minha cara. Estava trabalhando, tal. Ok, fui lá, dei Lógico, né? Tem um, que descontar um né, pouquinho, né? enfim. Tá. E o que eu quero dizer é o seguinte, aí, em virtude da situação de ser Morumbi, e talvez até também falta de matéria, foi lá o cara da rádio CBN entrevistar o Sandro Guirotti. Por causa do assalto. Aí eu tô lá, né? Dei entrevista pros caras. Aconteceu isso, 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 isso. Ok, beleza, tá. Daqui a pouco toca meu celular. Eu atendi, era um cliente meu, o Sven. Ô, você tá bem? Eu tô no carro aqui, tô andando, tô ir trabalhar, escutei a sua entrevista. Você tá bem? Então, assim, Putz. brincadeiras à parte, foi mais ou menos isso. Então, essa é uma das histórias às quais a gente acaba passando. Mas o que eu ia dizer, complementar, é assim: é uma coisa minha, do Sandro. Todos os assaltos, doutor, todos os assaltos aos quais eu passei, eu reagi. Todos. Então é assim: puta, você é louco, nossa, não sei o quê. Todos os assaltos eu reagi. Não é reagir de reagir sem sentido. Entenda a diferença. Lógico, esse episódio que você falou é É típico. pensar
pensar Numa no que saída. fazer e como eu tenho que ter uma saída. E eu tenho plena ciência que naquele momento eu tinha probabilidades na minha cabeça de que eu Poderia, a minha probabilidade ali era de 60, 70% que eu iria ser morto, sim. mas eu não fui. Eu vou atrás dos 30 que me cabe. E é uma razão que você tem que pensar, né. A ação e reação. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas não reagem. Ou com arte marcial que fiz, ou com uma defesa pessoal, ou com É uma isso. uma forma de E aí você por tá fazer danado. CAC, então Aí você tá danado, é verdade. então Você tá são certo. situações. Muito bem. Desculpa me estender, eu Não, falo puxa vida, demais, Sandro. doutor. Puxa vida, quanto eu não Na verdade a aprendi aqui. entrevista é sua, não é Quanto, minha. rapaz, mas quanto eu não aprendi aqui. Que bom, que bom. Mas eu tô aqui mais ainda para aprender. Só passou por Praça Boa, hein, doutor? Pelo amor, hein? Que pipinão. Jogaram só no Marapuca, né? Falou, não, 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 tem uma pior, vamos botar ele lá. É Não, isso. foi assim, empurra, empurra. Foi. Deus do céu. Vamos mudar de pato pra ganso? Vamos. Então vamos lá. Você falou ali que você tem alguns hobbies, né? Não é que nem o Carla Pérez, né? É, o azul, né? Eu tenho o Eu rosa, eu lembrei tenho o disso. Ela azul. chegou lá. Quem é mais antigo? Outro dia eu tava entrevistando a menina, falei isso, ela ficou olhando pra minha É, cara. Tipo, quem entende. é Carla Pérez? O Exato. Hobby Principalmente por isso. Rosa? Não, mas da nossa faixa etária vai entender. É. Então você falou que você gosta de tênis, de natação e de bike, de andar de bike. Outro dia eu passei de carro e vi você andando de bike. Verdade. E por que você não me chamou? Ali, não, Ah, que não porque deu, né? passei no contra. Eu subindo. É lago, né? Você Você- estava no lago, né? não, não, não. Você estava descendo ali do Santa Helena. Ah, tá. É, porque eu aí vou dar uma volta Na pro lago. Nantalabadue. Certo. Você Não estava tá. descendo de É. bicicleta. Eu Ah, estava com a certo. minha sogra, estava com a Ana Paula, com a minha esposa no carro e tal. Eu falei, putz, olha o Certo. Edmundo aí. Certo. Passou focado na Certo. bike. Muito É. bem. Fiquei feliz de vê-lo. Muito obrigado. E aí, tênis? Tênis, natação e bike. É. É, Natação hoje, então, você faz no lago, né? Do Tabuão ali. Isso, boa. Não, assim, o exemplo do tênis é um pouco, assim, normal, porque, assim, a gente atinge uma certa idade, Uhum. você gosta de jogar futebol, gostava de jogar futebol, agora não. Aí eu consegui, aqui na Secretaria de Esportes, praticar Que tênis legal. gratuitamente, que por sinal agora foi cortado, mas isso não vem ao caso. Aí o professor perguntou assim: "Mas como que você ficou sabendo que tinha?" Eu falei: eu tenho É, eu fiz tenho. minha pesquisa". Mas aí o ponto central, ele falou: "Mas Edmundo, você sabe jogar tênis?" Eu falei: "Olha, professor, eu vou ser bem sincero para você, eu sei pegar numa raquete", Ué, entendeu? E é verdade, assim, é a única coisa que eu sabia mesmo. Agora eu só sei um pouquinho mais, entendeu? sim. Mas assim, eu pularia, eu me isentaria desses hobbies para passar uma paixão. A paixão que eu tenho é ajudar as pessoas. É, que É. bom. E eu vejo que você também é assim. Faço isso também. Você é isso. Não é que você faz isso. Você é isso, Sandro. Não consigo ser Você é diferente. isso. Então eu acabo tendo muita amizade com pessoas que nem você, entendeu? Porque Você sabe são que a gente desprendidas. montou um grupo, né? Chama Amigos do Bem aqui em Bragança. E a gente apadrinha aquela comunidade Maranata Ah, você e a comentou Toró. comigo. Você comentou comigo. Com o Dia das Crianças, Natal e Eu tal. gostaria muito, principalmente, de aprender isso aí. A gente Porque eu tem. sou muito disperso, entendeu? Eu gostaria mesmo de estar mais. Mas E aprender o quê? aprender como sensibilizar essas comunidades e como realmente trazer benefício para elas. Na verdade a gente acaba fazendo uma campanha entre vários amigos, sai, nesse do Dia das Crianças, a gente faz o apadrinhamento, né? Cada pessoa acaba Nossa, apadrinhando uma criança. Nós já fizemos com cartinha, com nome, de diversas maneiras, né? Solta a criatividade, o mais importante é as crianças exato. receberem. Aí aluga pula-pula, essas coisas, né? E eu Sei, faço questão de levar, por exemplo, sei. minhas filhas para ver isso, para acompanhar, né? Importantíssimo para aprender, É. né?
Sandro, assim, para você ver como, assim, eu sou disperso, mas no fim das contas, aquilo ali ganha vulto. Uma vez minha mulher quebrou a perna e não tinha muleta para alugar, porque você aluga a Sim, muleta. sim, Aí eu fui hoje numa floricultura em frente ao cemitério para alugar a muleta. Ele falou: "Olha, nós não temos, sinto muito, nós alugamos todas". Aí a mulher falou: "Bragança é espetacular, e vou te falar por quê". Ela falou: "Olha, nós não temos, mas ali, ó, tem uma instituição de caridade chamada Comunidade São Lucas, ali, fazendo a curva ali do cemitério". sim. Fui lá, eles tinham a tal da muleta para me Ó, que emprestar. beleza. Bom, aí eu pensei, 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 e eu adoro cozinhar, Que Sandro. bom, que Eu bacana. amo cozinhar, eu amo cozinhar. Aí eu pensei um dia, eu falei: "Puxa, eu vou pegar um pouco da experiência que eu tive na época de conseguir doação e vou fazer alguma coisa". A gente conseguiu, eh, todos os produtos necessários a fazer uma feijoada. Fizemos Olha, uma que feijoada para legal. 200 Que pessoas. Mas aí bacana. espera aí, Edmundo, mas aí você foi lá e distribuiu 200 feijoadas? Não. A comunidade de São Lucas vendeu as feijoadas E para quem reverteu o tinha. dinheiro. Que legal. Sim. Nossa, eu fiquei tão feliz. E E eu gostaria muito de fazer isso, porque esse é o link que eu vejo entre prestar um bom serviço no Consegue e ajudar a comunidade, a população. sim, Ou seja, você fica conhecido, tá, de uma maneira bem saudável, né, desculpa sim. o trocadilho, bem saudável, né, e isso realmente ele se expande de forma geométrica, sabe. Você sabe que, eu já fiz, por exemplo, uma história, por exemplo, de arrecadar 300, arrecadei dinheiro e comprei e reverti isso, mas eu faço tudo planilha, bonitinho, de quem doou, qual valor, o dia que depositou, aonde depositou, tudo Que é um isso. perigo isso, né, Não, não, porque não, é qualquer seríssimo, coisa você não, tá e porque qualquer coisa vai: "Ah, o que que você fez com o dinheiro?" pois é. E aí eu já É. fiz, por exemplo, de comprar 300 e poucos cobertores, na época do frio. Beleza. Já fiz sopão embaixo do viaduto, do Santo Efigênio? Minhocão lá em não, não, Ah, sim, Minhocão sim, em São sim. Paulo, né, Tá, que é o eu esqueci o nome do Minhocão. Bom, enfim, tem o tá, Minhocão, pra quem mora em tá, São Paulo, tem o Minho tá, embaixo, tá. muitas pessoas residem ali. No centrão de São Paulo, ali na onde tem o Banespa, tal, aquelas ruas ali à noite, aquilo lá fica no na Nossa, é frente verdade. atrás Lá da Praça da ferve, né, Sé, onde tem na Praça da da Sé Praça e da Sé. atrás da Que Praça eles da vão se Sé esquentar no ventilador do é, do isso do aí, do metrô, né. metrô, É, é eles isso aí, sentam ali é para isso aí. poder se esquentar. Então ali você começa a ver que, meu, puta, você a gente não tem o que reclamar, cara. Não tem, não tem. Não, nem fala que eu começo a ficar Tem. emocionado. A gente tem Ah, uma casinha, não, ó, é alugada, é ah, não importa, cara, não importa. Você tem um cobertor, você tem uma casinha, você tem um espacinho desse aqui, que é um cantinho numa garagem, para poder fazer isso daqui, para poder divulgar esse tipo de trabalho que a gente acaba fazendo para a comunidade, em prol da comunidade, em prol do cidadão, tá. enfim. E, Posso puta, e às contar vezes as pessoas olham e falam, puta, é rico. Não, eu sou rico de saúde, é de graças a Deus. espírito. Eu sou rico de espírito. Eu procuro fazer o bem. Eu procuro não fuder a vida de Não, e ninguém. porque você vê, a pessoa faz um tipo de pergunta assim, porque ela é maldosa, né, Mas é tem, maldosa. mas tem, mas Agora, tem, Sandro, mas tem. eh, você se comprometeria a me envolver definitivamente No numa Amigos ação do tão Bem? numa Claro. ação tão milagrosa quanto essa? Não. Eu preciso disso. Sim, espiritualmente é bacana, né? Nossa, é. Não, Sabe como é que começou essa história? ah, É assim, ó, primeiro que a gente tem um grupo lá em São Paulo que chama Guardiões da Esperança, eu já ouvi que é o falar. do Julião, tal, e da família da minha esposa, tal. E a gente começou a fazer, quando eu comecei a namorar com ela, a gente começou a fazer algumas coisas juntos. Eu sempre ajudava, mas ajudava de uma maneira Dispersa. única. Ah, Não, tá. de uma Ah, maneira única, tá. né? Enfim, é o que pode, a hora como
90%, 98% da população é assim. Dou uma esmolinha aqui, Não, e compra outra, uma esse cestinha casaco eu não básica. quero mais. Compra uma cestinha básica, É. tira umas roupas do armário, dá pra, sabe? Ok, beleza, tá Não, valendo, é vamos uma lá. boa iniciativa, né? Só que em contrapartida, quando você vê uma situação macro e que já fui até criticado, porra, mas isso que você tá fazendo, quem tem que é. fazer é o governo. Nossa, é Mas, verdade. Gente maldosa mas, fala isso, né? mas o governo não tá fazendo. E aí, eu vou deixar morrer? É. Então é assim, quando surgiu a pandemia, a gente já fazia essas ações em Lar das Velhinhas em São Paulo, em comunidades carentes, fazia lá Dia das Crianças, churrasco, brincadeira, tal. Então a gente sempre foi, e eu fui criado neste meio de Tá, caridade pelo meu pai e pela minha mãe, é, mas de uma maneira simples, nos 98% da população. Muito tá. bem. Aí, quando aconteceu a pandemia, a gente morava em São Paulo. Eu e a Ana Paula. Aquele cagaço de vida que você saía, jogava o álcool, tal, aquele negócio, tal, tal, tal. Quem é que vai na padaria? Dois ou um, você e sua esposa. Quem vai? Dois ou um. Que era assim, era o Walking Dead, né? Você saía pra morrer. E voltava, tirava a roupa inteira na garagem, ficava pelado. Pô, foda-se, não tinha ninguém passando na rua. Ficava pelado na garagem, botava tudo num saco, entregava, jogava lá no fundo. Cara, era Uma insano. paranoia. Era Uma insano. paranoia. E aí, eu com a Ana Paula, eu olhei pra cara da Ana Paula e falei, Ana Paula, eu fui na padaria. Sabe aqueles meninos que tem ali perto da. Eu morava no Parque São Domingos ali. Foi ali. Sabe aqueles meninos que fica na frente do parque ali, que moram ali, aqueles moradores de rua? Cara, eles, eles não têm pra quem pedir. Não tem ninguém na rua. Eles vão morrer. Eles estão cada vez, sabe, tipo 15, 20 dias de pandemia, aquele fica em casa, Imagina. hashtag, aquele negócio. Porra, quem tem uma casinha, quem tem televisão, celular, Se beleza, tava segura. acompanhando por É. ali. Vai lá, compra um monte de produto, de comida e tal, e faz em casa. Ok. Mas não tinha. Eles não têm pra quem pedir, eles vivem de esmola. Ah, tá bom, eles são drogados, foda-se. Mas eles precisam comer, são seres humanos. E aí, cara, eu fui na padaria, o cara da padaria era amigo meu, ele passava o pãozinho por baixo ligava, mandava um WhatsApp pra ele, passava o pãozinho por baixo, eu quero 6, quero 10, enfim, comprava o pãozinho, pagava e ia embora. Muito bem. Cheguei em casa e falei, meu, eles não têm o que comer, não têm o que pedir, não tem. Aí comecei a ligar pra um, outro amigo, trocar ideia, tal, não sei o que, juntamos 3, 4, 5, 6, você pegou, não pegou, pegou, aquela coisa tensa. Vamos fazer. A minha casa, ela era comprida lá, ela cabia 2 carros na garagem, sala, quarto, 2 andares e tal, e era comprida, e ela ia ampliando para o final da casa. Então, o que eu resolvi fazer? Eu cheguei juntei 50 pila de um, 50 do outro, 50 do outro, 50, eu fui lá e comprei, falei pro cara da padaria, mandei mensagem, falei, cara, você me vende uns 100 pãezinhos? Eu vendo. Dá pra você me vender mais barato que eu vou doar? Claro que dá. Porra, tudo bem. Eu preciso lucrar, eu preciso. Pode ser? Pode. Fui lá. Cheguei lá na padaria. Aí eu abri uma padaria, 2 padarias, 3 padarias. A história, no final da história, eu tava assim com 500 pãezinhos, 600 pãezinhos. Aí os bolos, o pão doce que sobrava, eles me davam. Aí eu já não comprava, ele já me dava uma parte, eu comprava 100, ele me dava mais 100, tá? E aí eu comprei manteiga, fui oh meu Deus do céu, aqueles atacadão que tinha ali na frente do Ceasa. Fui no atacadão lá, comprei manteiga, comprei leite, comprei garrafa térmica desse tamanho. Eu tinha uma caminhonetinha uma estradinha da empresa. Eu juntava tudo ali, fazia os saquinhos, aí eu comecei a juntar os amigos. E aí, como a casa era grande, ficava uma mulher no fogo esquentando leite, no fogão. Botava no negócio. A outra, no outro fogão lá perto da churrasqueira, fazia o café. Sozinha, longe. Tudo de máscara, parlamentado, acetato, raio que o parta. E comecei a juntar com as empresas.
que eu conhecia e comecei a pegar álcool em gel, máscara. Eu ganhei do Santander, eu ganhei mais de 5.000 máscaras. Eu ganhei álcool em gel, eu ganhei, puta, acho que uma porrada, caminhonete lotada de. Então os caras falavam: não, pode ir buscar. Você vai buscar lá? Vou buscar. Ia buscar máscara, o cara ia pegar o negócio. Juntava, separava. Eu chegava, subia em cima da caminhonete, eu tenho imagem disso, foto disso. Eu subia em cima da caminhonete, a hora que eu chegava ali no Ceasa, Ceagesp, você conhece? Passava com a caminhonete, como ela era adesivada Os caras já viram os atrás. caras começavam a Correr. correr no meio do negócio, Walking Dead. Juntava a filinha na frente da Caoa. Tá. Então eu fazia isso aqui, dava a volta ali, Ponte Jaguaré, fazia o retorno, parava em cima da calçada ali, na Caoa. Os caras já estavam em fila, porque aí eu comecei a adestrar. Todo dia a gente fazia isso. E outros iam de carro, subia, amigo meu, tal, subia na caminhonete, um dava, e a gente já cortava o pãozinho, passava a manteiga, punha no saquinho. Tudo isso a gente fazia 6 e pouco, 7 horas da manhã e ia 8 e pouco tava entregando. Então eu fazia o roteiro, passava ali, Parque São Domingos, entregava para aqueles ali, ia embaixo da ponte da Anhanguera, da Anhanguera passava Jaguara, Jaguara, Ceasa, Ceagesp, Lapa e voltava para casa vazio. Tá? Você vê a possibilidade de um sucesso total em a gente desenvolver mais ainda esse espírito de caridade e, Opa. e alavancar também a notoriedade do próprio Consegue? Porque aí o que acontece? Se eu conseguir mesmo virar o presidente, eu vou focar. Eu vou focar nisso aí. Falei, Edmundo, peraí, você está falando de segurança ou você está falando de caridade? Os dois juntos. Os dois, entendeu? Por quê? Porque eu preciso de um eco. Quer dizer, você que Dá para precisa de um fazer. eco, porque você que cabeça e eu tô te Não, apoiando, a entendeu? gente já tem uma pré-estrutura montada em relação a isso, tá? É lá na Maranata mesmo? Não. Não. Eu digo do grupo. Ah, tá. É, Ah, quem é sim. o Não é cabeça da espaço história? físico, você diz a estrutura. Não. Tá. E também não é uma ONG com CNPJ aberto. Não, Eu nunca para. abri, nem Não, me preocupo com isso, né? exato. Talvez fiscalmente, porra, recebe aqui. Cara, mas eu sou uma formiguinha, não sabe? Orra, eu só quero ajudar. Você viu o que está acontecendo com ONGs da vida? Pelo Sempre, né? amor, Isso sempre teve. é, Sempre teve. é. Sempre teve. Ô, Bonitinho, tá pronto aí para aquele quadro nosso? É. Não é pra sair dançando, não. Não. A gente tem um quadro Tá, novo. tá. Você está estreando. Oh, legal. Bem, amigos da Rede Globo, você está estreando o quadro. Tá. Bom, o nosso quadro é o seguinte: é a pergunta da IA. Sabe que é IA? Inteligência Artificial. Então é assim, tudo que a gente está batendo um papo aqui, o nosso querido Alan, ele vai antenando e ele faz algumas perguntas. Se você perguntar para a IA, o que perguntar para um vice-presidente do Consegue de Bragança, ou do Consegue, ele vai dar lá 18, 19, 20 questões. Tá. Ele vai selecionar uma e fazer essa Ótimo. pergunta. É isso que eu queria, você acredita? O quê? Porque não, eu A queria. pergunta da IA? Não, eu queria que você. Ah, Não sei como você vai encarar isso. Eu ah, queria que você me desafiasse. Entendeu? opa. Eu queria que você me desafiasse. Entendeu? Sim. E eu acho que o desafio vai vir aí, não é? Entendeu? Provavelmente, né? Só a IA e o Alan sabem qual será. Qual será? Então, ó, Vamos lá. entra a vinhetinha. Pergunta da IA. E aí, Alan? Peraí, desbloqueou aqui agora. Vamos lá. Bom, escutando aqui, eu acho que uma coisa bem legal de se perguntar é qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Foi o momento que eu, num dos bondes que eu tomei, Junto. numa das graxas de patinete que eu havia levado, eu havia sido transferido do 46º Distrito Perus para Jardim Pantanal. Onde é isso? Foi agora, esses 4 dias de alagamento aí que não desce a água nunca. É lá a delegacia.
Putz, É o 77º DP. é. Isso por quê? Porque eu deixei. Não, mas isso não é o caso, mas porque eu havia deixado de atender pessoalmente um compadre do delegado titular. Oh, que maravilha, hein? Aí fora transferido para o 67º DP, Jardim Pantanal. Ah, eu já estava acostumado mesmo. Fui lá no 14º DP, que é a sede da 5ª Seccional de Polícia, que é onde ocorrem as transferências, as locomoções, as questões administrativas relativas. Como eu já havia sido transferido, subi lá na sede do DECAP, aliás, não foi na 5ª Seccional, foi no DECAP, Hum, que é, né, comando da capital é sim. DECAP. Cheguei lá no DECAP, fiquei aguardando, e eu, por coincidência, conhecia mesmo. Inclusive, ele era professor de judô, um espetáculo de pessoa, um delegado, espetáculo, uma moça. Aí, enquanto eu aguardava, chegou um outro delegado que acabara de ser promovido. Hum, Nossa, aí o que aconteceu? Eu não sei o que deu em mim. Aí o delegado do DECAP veio cumprimentá-lo pela promoção e eu também levantei e fui cumprimentá-lo. Falei, nossa, meus parabéns, que você conseguiu, que bacana. Nossa, puxa, é muito legal quando a gente quando a gente é promovido, sim, quando a sim. gente é reconhecido, né? Aí vira o diretor do DECAP e fala, mas, Bruno, o que você está fazendo aqui? Né? Ele não sabia. Você vê, doutor? Eu estava lá no 46º e, e aí aconteceu esse episódio, aí ele resolveu me transferir para o Jardim Pantanal. Ok, mas aquele delegado, alcoólatra, não sei o quê. Vem cá. Foi lá, modificou a portaria na hora. Modificou a portaria, pronto. Você já voltou para Perus. Foi uma coisa assim que, assim, se eu não tivesse essa. Amizade. E se eu não tivesse essa presença de espírito, Sim, né, para receber essa dádiva, né, sim. para elogiar o colega, eu estaria no 67º até hoje. Então, Coisas da realmente, vida. é, Mas você sabe que uma coisa que eu digo é assim, um sorriso ou uma autenticidade, ela pode mudar a sua vida, tá aí a prova, é, e muitas das vezes até você nem sabe que mudou. verdade. Esta você sabe. Mas e quantas vezes você, com um sorriso, você conseguiu mudar o planejamento da outra pessoa, do outro oponente? É verdade. Isso eu falo como desde segurança, né? Desde de comercial, que eu sou comercial disto, né? E eu faço questão de ser, eu gosto de trabalhar na área comercial, de vender, e isso faz uma grande diferença. A Verdade. humildade, a sua simplicidade, o respeito pelas pessoas. E indiferente. Eu ia como representante, voltando, né? Eu ia como representante e em lojas maravilhosas, fantásticas, de 2, 3 mil metros quadrados, shoppings inteiros. E eu não conversava só com o dono, apesar do objetivo ser o dono, e é ele que comprava de mim, que compra de mim, enfim. Mas eu sempre fui assim, eu sempre cumprimento desde a faxineira. Isso mesmo. Eu entro, cumprimento a. Meu, ela que limpava os meus móveis, ela que Você vai querer cuidava. que as pessoas vejam que eu tô chorando, é isso? Ô, meu amigo, não, Não faça isso. não. Mas isso é uma coisa, É, mas isso é é uma coisa profundo. natural, cara. Não, é profundo. É metafísico até. Sim. É mais do que espiritual, é metafísico. E isso aí é uma coisa que, por exemplo, eu não sei de onde vem isso para mim. E você deve até saber de onde vem, não é? Porque seus pais e tudo. Eu Mas, já. mas sabe, é mágico. Isso é mágico. É o que eu fazia na delegacia também.
É, mas dentro da segurança pública você não pode ser bonzinho. Não, pois é, sim, Não exato. cabe. Não, e aí que entra o quê? Minha fase de moleque de rua, né. Então o que É. acontece? Você nasceu aonde? Aclimação, Aclimação. entendeu? Aclimação é bairro de japonês, né? Mais ou menos. Meio É, pesadinho, né? não é, Não? não. Ali é um bairro, É Vila assim, Mariana. é. Não, é miscigenado, entendeu? Então, por exemplo, juízes, desembargadores. Olha, você gosta de rock? Porra, adoro. A Rita Lee a Rita Lee passeava na rua Motuca junto Com com o Roberto, Rica com Roberto de Carvalho. não, foi antes, foi muito antes, foi em 1972, Ó. isso aí. Passeava com o Ricardo Gasparini, que integrou o IRA. Hoje o IRA Ó. é considerado o melhor conjunto nacional de rock que existe. E eu trabalhei na Rádio Transamérica, eu entrevistei o Ira. Então, naquela época pode ser o Gasparini não está mais, mas É, naquela época ele é, com certeza poderia é. estar, né. Entrevistei em Campinas, num hotel em Campinas. Eu trabalhei na Rádio Transamérica em Você Campinas. lembra da Rádio América? Rádio É, América. você é mais novo. É, A não, Rádio América foi a primeira. AM. Isso! Sim. Então pronto. Uau, tem história, hein, meu Não, amigo? Tem história pra contar. Ó, a gente tem um outro quadro, a gente tá chegando mais ou menos no final. A tá, gente tem um outro quadro aí que é um bate-bola rapidinho, tá? tá. Esse bate-bola rapidinho é. É é tipo que um quiz que eles chamam, né, assim, pá, pá, É, pergunta, responde, é isso? é mais ou Tá, menos isso aí. tá. Nada que vai ofuscar a sua Não, não, mas ilustre não, não, imagem. não, mas eu por mim eu A gosto gente de ser chama, é, desafiado. a gente chama de bate-bola, né? Tá. Então é jogo, Ah, jogo tá, rápido. tá, Antes a gente fazia isso no tá, briefing, mas tá. aí fica muito rendido, né? E eu acho Isso, que é, que a expectativa e fazer pensar se faz totalmente diferente, é, né? A reação perfeito. depois da ação. Então esse bate-bola aí eu quero saber uma música. Qual música que você gosta? Uma música, cita uma música. Ah, pode ser o Starway to Heaven. Oh, escolheu Que tal? bem. Escolheu bem, escolheu Starway bem. to Heaven. Você sabe que teve a Stairway to Heaven, tem uma versão muito bacana que morreu o John Boljoha, o baterista, né, Ah, do tá, LED, morreu. certo. O filho dele toca bateria também. Sim. Fizeram uma homenagem, depois você joga lá Hã. no YouTube da vida, o Story to Heaven, Led Zeppelin, com Barack Obama, que é um cara sensacional. Depois eu te mando, você vai Ah, gostar. Você vai gostar. legal, Emocionante. que Fizeram legal. uma releitura, meu, fantástico, você vai gostar. Tá. Então, uma música Story to Heaven, um filme que te marcou, ou que você goste. Eh, Não vale uma linda hum, mulher. não, 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 eu achei o problema é que agora eu lembrei. Eu achei muito impactante, muito pesado, e assim, e não digo que ele trouxe uma novidade para mim, mas foi muito pesado. Foi o Ben-Hur. Ben-Hur. Opa, Ben-Hur é o Nossa lado mais senhora. cruel do... Exato, é. Então, pois é. Você sabe que eu tenho uma filha judia, né? É, né. Opa, fui casado com uma judia. E, e eu convivi muitos anos, eu rezo em hebraico, pra você ter uma Ah, noção tá. do quanto, né? E a minha filha é extremamente. Nessas horas assim de. Ela fica. Então, Você Ben-Hur é foda. você conhece um autor chamado Erich Fromm? Não, Depois, se você puder pesquisar, ele vou. tem É. ele tem O Espírito de Liberdade Sim. e A Arte de Amar. Espírito de liberdade foi o Carlão que falou. Um outro rapaz que a Ah, gente é? entrevistou, ele também É. sugeriu esse, Então, não foi, Alan? e é justamente isso, ele faz uma remissão muito interessante, o Antigo Testamento, porque, me parece que está bem relacionado ao Antigo Testamento, né, Sim, a também. religião judaica. Sim. E então, nossa, achei Eu vou maravilhoso. entrevistar ela aqui também sobre essa parte. Vamos lá.
Música, um filme, uma cor. Não precisa explicar o porquê. Não, tá bom. Amarelo. Amarelo. Normalmente as pessoas escolhem azul. Então eu ia Azul. falar. É porque aí liga muito esse negócio de masculino e feminino, né? Aí eu não quis. Muito Entendeu? justo, muito É. justo. Um sonho. Um sonho. E você já até contou um sonho aqui. Se não Tá. é esse, depois eu falo qual é o seu Tá. sonho. Meu sonho é poder ensinar tudo que eu aprendi. Tudo, tudo. Seja uma coisa tola até uma lição de vida. Sim, importantíssimo. Repassar isso aí. Exato. E outro sonho que você já falou aqui é realmente fazer parte do nosso Amigos do Nossa Bem. senhora, eu Você já adoraria. faz, você já faz. Muito obrigado. E aí a última pergunta seria um desejo. Eu desejo que ah, tudo, tudo que veio veiculado na história, desde, não vamos nos alongar muito, porque também a gente nem conhece tanto, né? Sim, Vamos, eh, eu desejo que tudo que foi divulgado na história, desde as pirâmides do Egito, os faraós, os, eh, Jesus Cristo, tudo que foi veiculado seja criteriosamente analisado e passado pelo crivo da verdade. sim. Quanto que nós não temos da Sab- história sabedoria. que é que está totalmente deturpado, Sim. que só atende aos interesses dos outros. Então, o meu. Qual foi a pergunta mesmo? O meu sonho? Desejo. Um Desejo. desejo. Eu desejo criar a escola da desconstrução. Sim. É. Por que a gente, sei lá, por que a gente tem que aceitar? Ó, você quer ver? Por que a gente tem que aceitar que Tiradentes foi um herói? Opa! Foi mesmo um herói? É. Há controvérsia. Você sabe que desde Isso eu penso muito, né? Dom Pedro, e por Não, aí isso aí vai. Nem desde precisa ser. Olha Nem aqui, precisa ó. ser. Olha aqui, ó. Desde a Né? Bíblia. Desde a Bíblia. Quem escreveu? Às vezes eu penso, quem escreveu? Quem escreveu, Exato, né? exato. Puxou, quis puxar uma Isso. sardinha. Quem escreveu vendeu? Foi vendido? Foi Foi deturpado? comprado. Foi comprado. É. Por isso que eu Mas é uma recomendo o missão Eric de. Fromm. O É, Eric Fromm, o espírito de liberdade. Leia. é uma missão árdua, hein? Árdua, Não, seria fuzilado antes disso. Eu Ai, seria ai, ai. fuzilado. Eu seria fuzilado antes disso. Edmundo, chegamos no finalzinho do bate-papo. Você gostou? Curtiu? Eu Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar registrado nos autos do processo? apenas os meus sinceros elogios a uma Obrigado, pessoa tão, assim, para resumir, culta. Sou uma pessoa culta, tá? obrigado. Que me trouxe muitas coisas novas, que realizou uma entrevista altamente humana Que bom. e não disfarçada. Sim. Porque se eu falei agora da escola da desconstrução, é porque justamente a mídia está aí Opa, para moldar, né, a conforme o. opinião Opa, pública, né, de uma maneira totalmente transversa. Não é nem inversa, é transversa, é, para que você nunca descubra a verdade. é. Entendeu? É Então, lamentável, né? então eu te admiro, Muito te obrigado. admiro. A Puxa vida, recíproca é verdadeira. muito obrigado. O respeito, o carinho é Muito verdadeiro. obrigado.
E eu sei, assim, que você, por ser mais novo, eu, sinceramente, mas com toda a delicadeza do mundo, achei que eu não teria muito a aprender. Entendeu? Mas aprendeu. Com todo o meu exato. Sim, que bom. Foi até um preconceito, né. Imagina. É, Preconceito. Não preconceito. foi um Então, preconceito, foi um assim, eu me preconceito. sinto orgulhoso Que bom. de ter passado por essa conversa, Essa eh, experiência. experiência humana Que bom. e gratificante, e que vai alimentar todo esse o espírito que existe de uma sociedade. A Amém? sociedade precisa disso. A sociedade precisa de gente que tenha a oferecer. E você, com o seu equipamento, com a sua inteligência e com o seu assistente, promoveu uma entrevista da mais alta qualidade. Que bom, muito obrigado. Eu gostaria até de mencionar Sim, uma das experiências que eu tive, não por querer me vangloriar, sim. mas por eh, querer que você entenda que eu realmente já passei já passei não, já tive, assim, experiências de âmbito cultural do mais elevado nível. Sim. Eu fui o representante cultural da polícia brasileira Olha que legal, no velho. Canadá Opa, e nos Estados Unidos, por ocasião do Congresso Mundial dos Chefes de Polícia. nossa. A Mas tal é, po isso é um outro programa. a tal ponto que até para a polícia militar, eu tive assessorando, eu até assessorei até a polícia militar, Que porque como legal. eu falo a língua inglesa, Sim, eles falam: "Ô Edmundo, desce aqui no saguão, que eu quero entrevistar um policial canadense", sim, sim, sim. Que e bacana, que honra. é, e isso, nossa, e a hora que depois da gente ter aulas de antropologia forense, nossa senhora, eu nem quero falar que eu começo a ficar arrepiado. Aham. Depois de ter toda essa aula, vem o posso levantar? Pode. Tem o artigo da Polícia do Canadá, porque lá é o RCMP, Real Polícia Montada do Canadá. Sim, sim. Ele veio com uma comida pronta, assim, ó. Ó, Vocês. que beleza. Vontade de beijar a mão de uma pessoa dessa, né? Porque ele pensa, é brasileiro, né? Entendeu? É, Ele pensaria, né? sim, sim, Mas não sim. pensou, A entendeu? educação deles Nossa, é fora da é casinha. emocionante. Um É. almocinho ali que ele mandou comprar. Aham. Dentro da academia de polícia, pôs na mesa de trabalho, Olha que legal. entendeu. Então é isso que eu gostaria de Já dessa forma eu registrou. gostaria de terminar, Já registrou. porque não por me vangloriar, como eu disse, mas assim, pra que você saiba que, o valor que eu dei à sua entrevista, significa que eu já passei por experiências, muito Similares. exato, né, e tive o prazer de ser entrevistado por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. É com muita tranquilidade que a gente bate um papo, né? Tenta extrair o melhor de cada entrevistado, de cada bate-papo, né? Dentro das suas profissões. A gente foca um pouco na profissão da pessoa, nos conhecimentos, no bate-papo, nas ideias. E a gente não entrevista. Tem coisa aí para entrevistar, por exemplo, um hippie. E aí, né? Tem desde médico, tem muita gente bacana Legal. pra gente bater papo, sempre. Fechou? Fechou, meu amigo. Olha só, esse foi mais um programa Censurado Cast para você, um oferecimento aí da G8 Mobile, da Moonvert e da Expresso Contabilidade. A gente encerra esse programa, um programa novo toda quarta-feira para você às 19 horas, um programa sensacional hoje, o nosso querido professor, advogado, presidente do Conseg, Edmundo, que a gente bateu um papão aqui, foi uma honra.
Obrigado de Obrigado, coração. igualmente. Eu que agradeço. A gente agradece aí a sua experiência e dedicação aqui para a região de Bragança. Brasil, Canadá e Estados Unidos. Tá certo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço.